Artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Inciso 2. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1. No caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano e, no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2. No caso do inciso 1 do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 ano, atingir 14 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Parágrafo 9º. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2 do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. Revogado. Artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Inciso 1. Quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173,
174 e 175. Inciso 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 264, vetado. Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando o infrator cometer, simultaneamente, 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades. Artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Parágrafo 1º. A aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 258, imposta por infração posteriormente cometida. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. Artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 1. Quando, sendo contumaz, for necessário a sua reeducação. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Inciso 3. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. Inciso 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Inciso 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Inciso 6. Em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Capítulo 17. Das medidas administrativas. Artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Inciso 1. Retenção do veículo. Inciso 2. Remoção do veículo. Inciso 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 4. Recolhimento da permissão para dirigir. Inciso 5. Recolhimento do certificado de registro. Inciso 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Transbordo do excesso de carga. Inciso 9.
realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos. Inciso 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Parágrafo 3º. São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Parágrafo 4º. Aplicar-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10 o disposto nos artigos 271 e 328, no que couber. Artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Parágrafo 2º. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, notificado. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Parágrafo 4º. Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no artigo 271. Parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271.